Vamos começar, então, nossa palestrinha de hoje, né? Deixa eu ver quantas pessoas mais para entrar. Vamos deixar aqui. Então, boa noite. Vamos começar, então. Faltando 2 minutinhos, eu gostaria de fazer umas considerações iniciais, né? Como nós estamos com as atividades de nossas casas espíritas fechadas por causa do problema da pandemia, então surgiu a oportunidade de fazermos esses estudos, as palestras, por essas ferramentas da internet, né? Que estão aqui para fazer o bem, não é mesmo? E a gente percebe as pessoas publicando, utilizando o WhatsApp, utilizando o YouTube para fazer outras coisas, né? Mas com palestras religiosas, com as palestras espíritas, com certeza todos nós vamos aprender juntos também para usarmos, né? E então, esse grupo Sementes de Luz, Grupo Espírita Sementes de Luz, é uma extensão da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Rondonópolis, onde que ficou de a gente gravar palestras para o YouTube para a gente colocar no grupo de WhatsApp. Mas nós vamos experimentar hoje essa ferramenta, né, da live, né, da palestra ao vivo. Quem tiver a oportunidade de assistir, de convidar mais pessoas para assistirem, serão palestras com mensagens do Evangelho de Jesus, com mensagens de Eurípides Barçanufo, que tem muitos pensamentos dele, a história dele, então são mensagens edificantes, né, que podem ajudar a todas as pessoas que estiverem nesse momento passando por dificuldades, por problemas emocionais, depressão, né? No começo, nós vamos fazer uma prece, depois a palestra. No finalzinho, quem já quiser deixar pronto em cima da mesa uma garrafa com água, o copo com água, né? E para fazermos o passe à distância, vai ser também proporcionado. Por quê? Porque Jesus disse, onde nós estivermos reunidos em nossos corações, estaremos todos nós juntos, e com Ele estará conosco, né? Estamos afastados fisicamente, mas juntos, unidos pelo coração, unidos pelo propósito do Cristo, né? E nesse propósito, nós vamos ouvir uma prece, né, para que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Pensem em Jesus, elevem os pensamentos até Ele e pensem em cada palavra, né, que essa prece inicial for dita para nós. Deus, nosso Pai, que somos todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, fonte do coração bom, a compaixão e a caridade. Deus,
Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente a repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então, com essa prece, vamos dar início, então, à nossa palestra de hoje. Que Jesus nos abençoe, que o anjo da guarda, o mentor espiritual, esteja com cada um de vocês, onde vocês estiverem. Estaremos todos unidos pelo coração, pelo espírito ligado em Deus e a Jesus, a Eurípides Barçanufo e toda a sua equipe. Vamos lá. O tema proposto para nós: não vim destruir a lei. Jesus, nós vamos ver aqui as revelações. Primeira revelação, segunda revelação e terceira revelação. Quais são essas revelações? A primeira veio por Moisés, que são os 10 mandamentos. A segunda, o Novo Testamento, que veio por Jesus. E a terceira revelação foi pelo Espiritismo. Essa não está personificada em homem nenhum, mas sim numa pleiade de espíritos, né? Que nós vamos ver, como diz o primeiro capítulo do Evangelho. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Podemos observar que Jesus, ele veio dar cumprimento a essas leis divinas, né? E Moisés, como nós podemos entender, a lei de Moisés é composta por duas partes distintas. A lei de Deus, que foi recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés, que naquela época precisava disciplinar, né, aquele povo. Então, Moisés, né, a lei dele é composta por duas partes distintas. A lei de Deus, recebida no Monte Sinai, que todos nós conhecemos, que são os 10 mandamentos. A lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés, para que o povo daquela época, né, fossem mais, vamos dizer assim, fraternos, mais amorosos, mais obedientes a Deus.
E nós percebemos que a lei de Deus, ela é inalterável. Não tem alteração nenhuma. Mas a outra lei, essa que Moisés fez para disciplinar o povo, ela é apropriada ao costume e ao caráter de cada povo. E essa vai se modificando com o tempo, igual se modificou a nossa, né? Igual a nossa está sendo modificada. Com o passar do tempo, elas vão se modificando. Em cada país tem uma lei diferente. E assim, nós podemos seguir adiante, né, cumprindo a proposta de Jesus. Aí, Jesus chegou, né, e diz assim, na lei, os 10 mandamentos, primeiro, olha só, a lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Que ele diz o seguinte, os 10 mandamentos, a lei de Deus, e aí nós podemos perceber que eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo o que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. E aí, essa aqui, mais resumida, onde não farás para ti imagens, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. O que seria santificar o dia de sábado? É a gente ficar quietinho, isolado dentro de casa? Não, é fazermos as coisas boas ao próximo, ou santas, né? Coisas boas para nós e para o nosso próximo. Orar, vigiar, trabalhar em favor do outro. Que muitas casas espíritas têm as suas assistências sociais aos mais necessitados, né? Também tem as orações aos necessitados não só do pão material, mas também do pão espiritual, da palavra que consola, do atendimento fraterno, que agora pode ser via WhatsApp, enquanto ninguém puder estar junto, né? O honrai vosso pai e vossa mãe. O não matar, que é não matar nada, nada mesmo, nem sonhos, nem esperanças. E não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? E não cobiçarás. Tudo isso faz parte das leis de Deus, que são um roteiro seguro para seguirmos, né? Moisés trouxe tudo isso aí para nós, para que fosse o roteiro seguro de nós, para a nossa caminhada, daqueles tempos até aqui. É evidente que aquele que tinha incluído entre os seus mandamentos, não matarás, não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas na época, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Como que Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, né? Falando aqui, não matarás, não fará mal ao teu próximo, e mais para frente, ter guerras, matar outros povos. Não tem coerência, né? Não poderia contradizer esse ensinamento do Cristo. Aí Jesus veio e disse que ele não veio destruir a lei, ele não veio destruir a lei de Deus, né? De forma nenhuma. Ele veio mostrar, dar cumprimento a essas leis. Ele veio fazer essas leis, né? Mostrar, porque para que a gente possa seguir um modelo, esse modelo vai fazer. E ele veio e fez, desde o início até o fim. O papel de Jesus não era simplesmente de um legislador moralista. Sua palavra tinha autoridade e continua tendo até hoje. Veio cumprir as profecias que anunciaram a sua vinda através dos profetas, né? Sua autoridade vinha de sua natureza excepcional e de seu espírito.
e de sua missão divina. Veio ensinar que a verdadeira vida não está na terra. Veio mostrar também o reino dos céus, mostrar o caminho, meios de reconciliação com Deus, prevenir sobre a marcha das coisas que hão de vir e também dar à ciência o tempo de progredir, né? O tempo de progredir. E nós podemos perceber que esse tempo já é chegado faz, vamos dizer assim, muito tempo, né? Faz muito tempo que esse tempo está aí para nós nos apropriarmos a essa lei de Deus, de Jesus, de Deus, né? Que Jesus veio mostrar para nós. Jesus combateu muito e constantemente os abusos das práticas exteriores. Não é aquela parte radical do exterior, de você só lavar as mãos. Hoje em dia é necessário. Hoje em dia, por causa do problema mundial que estamos vivendo através da saúde, né? Precisamos, sim, estarmos também cuidando do exterior do nosso corpo. Hoje em dia, o lavar as mãos, né? Sempre, constantemente. O cuidar do nosso corpo, cuidar desse corpo, para ele se manter saudável, porque é onde mora o nosso espírito, e o nosso espírito precisa dessa caminhada para progredir, né? Então, Jesus combateu as práticas, os abusos exteriores e as falsas interpretações que tinham naquela época sobre os 10 mandamentos, que muitos que estavam naquela liderança, eles faziam que aqueles ensinamentos, aqueles 10 mandamentos que Moisés trouxe, fosse direcionado da forma que beneficiasse aqueles que estariam lá, né? Direcionando o povo, orientando o povo, interesseiros, as pessoas interesseiras, né? Modificando, colocando a seu bel prazer, desviando os ensinamentos do Cristo para aquilo que eles precisavam, né? Aquilo que eles queriam. Por estas palavras, quando Jesus disse lá, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota, Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, fosse praticada por toda a terra. Por toda a terra. E aí o Cristo, nós vimos aqui que ele veio fazer cumprir essas leis. Ele veio dar o seu sentido verdadeiro, né? Mostrar que os abusos daquela época, eles não deveriam continuar. Jesus veio mostrar o simples, a fraternidade, a justiça, o amor, a caridade, que não precisa tomar o dinheiro das casas das viúvas, não precisa de tomar o dinheiro, de pegar dinheiro das pessoas que não têm como contribuir, né? Para enriquecer bolsos daqueles que estavam ali no comando, dizendo serem os guardiões de Deus, dos ensinamentos de Deus. Jesus veio mostrar o contrário, né? E naquela época, as pessoas já estavam prontas para aprender um pouquinho mais, por causa do grau de adiantamento de cada um. E Jesus veio e mostrou em parábolas. Quantas parábolas lindas nós temos no Evangelho de Jesus. Essa saudade que nós sentimos de estarmos na casa espírita, né? Nos dias de reuniões, é a saudade que a gente sente do Cristo. É a saudade de Jesus. A gente não pode estar lá agora, mas a gente está aqui e ele está presente conosco. Está na sua casa, está do seu lado, está aí onde você fez as suas orações esperando por este momento, né? E ele também veio mostrar para nós os nossos deveres para com Deus e para com o nosso próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a mensagem que Jesus veio trazer, veio praticar, veio mostrar, né? E sendo assim, o Cristo viu nas leis de Moisés, ele as modificou profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Olha aqui, as leis de Moisés.
ele modificou profundamente, tanto na forma quanto no conteúdo. Combateu as práticas exteriores, como eu já disse, os abusos e as falsas interpretações. Jesus reduziu as leis em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou, está aí toda a lei e os profetas. Olha que lindo, né? Ele resumiu tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, você vai cumprir os seus deveres. Se você ama a Deus, você ama o teu próximo. Se você ama o teu próximo, você não vai cobiçar nada dele, você não vai ter maledicência contra ele, você não vai, né, cobiçar as coisas alheias, você não vai denegrir a imagem de ninguém, você não vai cumprir tudo aquilo que está ali nos 10 mandamentos, né? O amor, a fraternidade, né? E ainda, né, a lei de Deus está lá, ele não destruiu, está lá, ele fala assim, está aí a lei e os profetas. Ele não destruiu nada, ele não modificou, ele simplesmente veio mostrar como funcionam essas leis, né, e praticar. Aí, os ensinamentos dados pelos espíritos através da multidão incontáveis de médiuns, quando veio o espiritismo, né, o espiritismo é uma nova ciência que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e sua relação com o mundo físico. Existe um mundo espiritual, que é de lá que nós viemos. Nós temos essa relação com o mundo de lá, do plano espiritual, com o mundo físico e vice-versa, né? O que faz esse relacionamento, vamos dizer assim, com o plano espiritual, com os nossos entes queridos que estão lá, né? É o nosso bom proceder, é a nossa saudade, é a nossa vontade de estar com eles, mas sabemos que existem, estão no outro plano, que a gente não enxerga, não consegue ver. Pessoas falam, eu perdi fulano, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi. Nós não perdemos ninguém. É difícil ouvir uma coisa dessas? É, mas a gente não perde mesmo. Eu tenho um irmão desencarnado desde 91. Eu não o perdi. Ele está mais vivo do que eu imagino. Ele está no plano espiritual, né? Está se aperfeiçoando. Da mesma forma, esse relacionamento do mundo espiritual conosco, também através do nosso comportamento. Nós podemos atrair para o nosso comportamento, através do nosso comportamento, bons espíritos, os nossos familiares que quiserem, não é proibido, intuir na nossa mente, no nosso coração, coisas boas, né? Esperança, forças, restabelecimento. Também, conforme o nosso comportamento, o contrário das leis de Deus, né? Nós podemos atrair espíritos que não estão ainda aceitando a luz do Cristo, que querem os vícios, que querem o mal, que querem prejudicar o outro, trazer tristeza, doença, dor, sofrimento, né? Então, o espiritismo, ele é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Ele é chave, sim, porque até então, o nosso entendimento, essas portas estavam trancadas. Agora, a chave que Jesus nos proporcionou abrir todas essas coisas que não tinham explicação, que as pessoas é mistério de Deus, Jesus, através do Espiritismo, mostrou para nós que tem explicação. E a explicação de todas essas coisas que estão acontecendo, que acontecem com cada um de nós, né? A gente entende com facilidade agora. Né? A primeira revelação está personificada em Moisés. A segunda revelação é o Novo Testamento do Cristo. E a terceira revelação é o Espiritismo, que não foi personificado em nenhum indivíduo. Allan Kardec, o que Allan Kardec fez? Ele reuniu todas essas pesquisas, todas essas informações, colocou ali sob o crivo da razão e do bom senso e fez para nós. Criou, trouxe para nós as obras básicas, né, que nos esclarece a respeito dessa relação com o mundo físico e dessa natureza do mundo espiritual. Percebemos
que nós não estamos abandonados. Mesmo neste momento difícil, triste, né? Nós estamos amparados pelos bons espíritos, pelos médicos espirituais. Bezerra de Menezes é um médico que lidera, né? Ele lidera uma equipe médica imensurável de trabalhadores do Cristo, que ajuda os médicos terrenos, encarnados, enfermeiros, ajuda todos, não só por causa da pandemia, mas por causa de todas as outras doenças, todas as outras enfermidades. As pessoas passam por elas, mas tem o porquê, tem explicação ali. E a explicação na doutrina espírita, que é fácil de entender, você não vai mais ir contra Deus. Simplesmente, você vai aceitar, mas aceitar como? De cabeça baixa? Ah, é assim, e pronto, não tem outro jeito? Não tem. Igual, hoje eu vi um colega meu falando, Lázaro, falando com um colega nosso de um outro grupo de estudo, que a feição dele melhorou por causa das mensagens espirituais. Ele pode estar com os problemas, ele pode ter ainda as dores físicas, mas a mensagem, através dessa chave, que é o Espiritismo, mostrou para ele novos horizontes, novas esperanças, que ele passa a olhar para o céu, né? Verificando que as dores aqui na Terra, as dificuldades, são aprimoramentos, aperfeiçoamento para o espírito ficar livre dos vícios de outrora, né? O Espiritismo é ensinamento dado pelos Espíritos, nós já vimos, e ele veio no tempo certo preparar a realização das coisas futuras. Veio no tempo certo porque tínhamos Kardec lá, hein? Se não existisse Kardec naquela época, se não fosse tudo combinado no plano espiritual, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, o Espírito veio com essa missão maravilhosa de mostrar para nós no tempo certo, né? Nós não entenderíamos, estaríamos até hoje sem entender essa vida futura, esse relacionamento com o plano espiritual, esse relacionamento com Jesus, né? É a obra do Cristo que anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Essa regeneração já começou faz tempo, há muito tempo. E ela continua, né? Como pré-regeneração, vamos ver que todos esses acontecimentos aqui no mundo do nosso planeta seja preparação para a nossa regeneração, para a transformação do nosso planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Um mundo onde que os espíritos, onde aqueles que estiverem aqui se sentirão como num descanso, num refrigério, mas não é descanso eterno, não, de forma nenhuma. É um descanso para você alçar novos voos, para você fazer novas tarefas, levar para outros lugares, outros mundos até, o que você aprendeu aqui neste mundo. Ter um compromisso maior com Cristo, de ajudar aqueles que ainda estão lá atrasados. Olha só, Bezerra de Menezes, por exemplo, ele diz que não vai para um mundo mais feliz porque ele tem condições de estar no mundo mais feliz, mas ele não quer ir enquanto ele estiver aqui no mundo. Irmãos com dores, irmãos em sofrimento. Olha só que lindo, que espírito de uma luz que emociona a gente. Falar que não vai deixar ninguém para trás, né? Como está lá no livro Obras Póstumas, onde as pessoas conseguem subir uma montanha e quando chega lá em cima, passando por todas as dificuldades, espinhos, pedras, árvores, aí o mentor lá de cima fala para você, agora volta lá, você conseguiu, criou força, superou obstáculos, agora volta lá, olha lá para baixo, o tanto de pessoas querendo subir essa montanha. Está no livro Obras Póstumas, depois que Allan Kardec, eram os estudos que Allan Kardec estava fazendo antes de desencarnar, mas um amigo dele editou esse livro para nós. Então está lá o tanto de pessoas, a quantidade de pessoas querendo subir e ainda se debatendo nas pedras, não conseguem superar os obstáculos. E aí nós conseguimos.
E aí é a vez de nós descermos e falarmos, mãe, vem comigo, vamos, eu te mostro o caminho também, eu te ajudo. Não é assim que as pessoas estão fazendo umas com as outras, ajudando nesse meio de calamidade, né? Ajudando materialmente, ajudando em orações. Quantas pessoas devem estar pedindo esse momento para o seu Joãozinho? Eu nunca vou esquecer o acolhimento que o seu Joãozinho me deu na casa espírita, nem ele, nem a Joaninha, nem a Dalva, e todas as pessoas que estão lá. Né? Onde ele chega, abraça, cumprimenta todo mundo, pode estar cheia a casa. Ele cumprimenta um por um. Não deixa ninguém para trás. Todos para ele ali é importante. São importantes. Assim como todos nós, para Bezerra de Menezes, é muito importante. Ele não vai deixar ninguém para trás. Imagine a equipe espiritual, a pleiade de espíritos que Jesus tem aqui, nos enviando nesses momentos difíceis, né? Então, nesse momento, nós podemos concluir que Deus, ele é único, né? Não precisamos fazer imagens em nós. Gente, vocês acham que eu não tenho imagem? Eu amo aquela imagem de Jesus conversando com aquela mulher no poço de Samaria, aquele Jesus orando, né? Aquela imagem, eu acho lindo. Mas eu não estou adorando aquela imagem. É uma forma de me conectar até ele, né? Quando eu vejo fotos de Bezerra de Menezes, eu nunca vi Bezerra de Menezes pessoalmente, mas eu tenho uma ideia porque eu estou vendo uma foto dele. Eurípides Barçanufo, eu nunca vi Eurípides. Como que eu vou falar de alguém? Eu preciso ver a imagem, né? Então, se eu preciso ver a imagem, se nós temos, nós não estamos adorando. Nós não acendemos vela, né? Nem aquela luzinha para deixar acesa ali, que pode representar uma vela, mas nós respeitamos esses espíritos, nós respeitamos esses irmãos que estão aí lutando conosco. E muitas vezes somos ingratos. Ingratos, sim. Porque reclamamos. Porque queremos uma coisa e aquela coisa não é para a gente não consegue ver ainda, né? E a gente quer e fala, Deus não me atende, Deus não sei o quê, Deus isso, Deus é aquilo, Deus não olha para mim, ele tem os queridinhos dele. Não é assim, né? Deus sabe o que nós comprometemos com ele antes de reencarnar e o que vai ser bom para nós ou não, né? Quantos perigos, eu nunca vou deixar de falar isso, gente, porque tem no livro do Evangelho, na coletânea de preces, quantos perigos os espíritos enviados de Deus nos afastam, tiram de nós sem ao menos percebermos quando nós estamos dormindo, né? Quando nós estamos indo para o nosso trabalho. As tramas das trevas são muitas. E quantas elas são tiradas do nosso caminho, né? Para finalizar, Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, fazer brotar nos corações humanos a caridade e o amor ao próximo, criar uma solidariedade comum, moral perfeita para transformar a terra e fazer dela a morada de espíritos superiores aos de hoje. É a lei do progresso. Não tem outro meio para nós a não ser o progresso. Progredirmos sempre, né? Precisamos, né, de compreender o Cristo dessa forma. Olha só, isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos isolados. Tem pessoas que não podem ver os seus netos. Minha mãe, por exemplo, é idosa, ela não pode receber os netos dela. Saudade, não é isso? Aí vai matar a saudade. Tem as videochamadas. Embora tenha outros avós e outros netos e outros filhos que não pensam no cuidado com os pais, com os netos, com os avós, quero dizer, né? Ah, isso é doença inventada. É doença calamitosa que o povo inventa, não é bem assim. É assim e é pior. Só que, como espíritas que somos, ou evangélicos, ou cristãos que somos também, temos fé em Deus. Então tá lá, faça a tua parte, que do céu te ajudarei. Qual é a tua parte? Que
a OMS pede nesse momento? Do acidente, quando acontece um acidente de moto, de carro, o que a lei pede para nós fazermos? Né? Então, faça a tua parte ali, obedeça a sinalização, obedeça a velocidade, que nada vai te acontecer, porque daqui do céu, faça a minha parte. Né? E assim, tantas outras coisas também. Essa caminhada, nós isolados em casa, cada um na sua casa, longe da casa espírita, né? Em corpo, mas em espírito. Eu já sonhei estando lá na casa espírita Eurípides Barçanufo. Isso foi, quer ver? No domingo, acordei de manhã, o seu Joãozinho mandou parabéns para mim por causa do Dia dos Pais. Quando foi na segunda-feira, no dia do meu aniversário, eu criei o grupo. Falei, não posso ficar parada. As palestras tá sendo feitas lá no plano espiritual enquanto nós dormimos. Que aquele que faz oração agora, ora e pede para Deus para estar num bom lugar, se quiser estar lá, vai estar lá. As palestras espirituais acontecem. Né? E aí, cabe a nós fazermos a nossa parte neste momento. Amar mais. Prestar mais atenção nos nossos e nossas casas, nos nossos familiares. Né? Prestar muita atenção em tudo aquilo que a gente fazia antes. Vamos dizer aqui, esse divisor de águas, desse tempo que começou tudo isso para cá, né? Como éramos, como nós estamos agora e como podemos melhorar mais, como podemos fazer mais em favor do nosso próximo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que a mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo esteja sempre em nossos corações. Os estudos espíritas, as palestras online, essas ferramentas que estão aqui em nossas mãos, não é para ser usada para mandar mensagens, fake news, mensagens que vai trazer o sofrimento para o outro, o desespero. Tem pessoas que eu conheci antigamente, brigavam pelo WhatsApp. Aí vai lá, bloqueia, exclui. Não é tempo disso. O WhatsApp, essas ferramentas que veio, elas estão aqui porque Deus permitiu, porque isso aqui para nós parece perfeito, né? Mas da onde surgiu é mais perfeito do que isso que nós estamos usando aqui, porque está ao nosso alcance o entendimento. Mas no plano espiritual deve ser muito mais avançado do que nós estamos percebendo aqui. O pensamento né? Igual agora, cada um na sua casa, nós vamos fazer o passe. Então, antes de encerrarmos, que todos tenham colocado as suas águas aí, perto onde vocês estão ouvindo, para nós ouvirmos agora. Prestem atenção em cada palavra do passe que nós vamos colocar aqui. A gente não vai na casa espírita e coloca lá os nomes e deixa lá. A pessoa nem foi lá. Mas quantos espíritos da equipe visitam as nossas casas quando nós estamos dormindo, ou quando nós estamos aqui fazendo alguma coisa em pensamento voltado para Deus, ou em desespero. Eles visitam a gente. Por que não agora, nesse momento, dessa tecnologia que a gente pode usar para o bem, né? Para nos beneficiarmos, a gente não usar. Então, neste momento, fechem os seus olhos, prestem atenção no que nós vamos mostrar para vocês agora do passe. Tá? Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa,
Rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos, necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhar. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. E assim seja. Muito bom estarmos todos nós reunidos, juntos, né? Aqui, para mais esse encontro, né? Se a Dalvinha permitir, seu Joãozinho, todos da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, toda semana nós estaremos trazendo uma mensagem edificante, como se nós estivéssemos presentes lá no Eurípides Barçanufo toda terça-feira. Dessa vez eu não trouxe a música, mas eu vou trazer, né? O violãozinho, a musiquinha, porque é a primeira vez, a gente fica nervoso, né? Mas eu agradeço de todo o coração todas essas pessoas que participaram, que sejam todos bem-vindos, todos. Que Jesus os ampare a todos nós. Gratidão por me escutarem, gratidão por estarem aqui,
nessa sala espiritual virtual. Que Jesus abençoe. E assim como nós iniciamos, nós encerramos essa parte de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Que assim seja.